Meus queridos, eu hoje quero falar sobre algo que é muito difícil. E nós temos estado a falar o que é mais difícil para um cristão. Qual é a área mais difícil na vida de um cristão? É realmente um tema que eu acho que pode complicar um bocadinho. Ontem também aqui na reunião de voluntários tivemos uma mensagem muito forte sobre os princípios da autoridade, como é que nasce a autoridade e como é que nasce a rebeldia, não é? Em outras palavras, e quando ela nasceu em primeiro lugar. Mas hoje não vamos falar sobre isso. Hoje vamos falar aquilo que na nossa vida é mais difícil. E eu quero vos dizer e antecipo o meu pedido de perdão porque eu não tenho conseguido viver nesta plenitude. Sou um pregador fracassado nesse sentido, porque muito parecido com o apóstolo Paulo. O que bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse faço. Mas eu não deixarei de ensinar porque ainda não consegui chegar lá. Eu tenho como princípio mostrar o caminho e cada um segue aquele que quer. Eu começava pelas palavras do Senhor Jesus no Getsemane, em Mateus 26, capítulo 26, verso 39. E quando nós lemos este verso, por aqui nós compreendemos, de facto, a enorme dificuldade do ser humano, do cristão, sobre o ponto que nós vamos estudar nesta manhã. Que diz, e indo um pouco adiante, prostrou-se, e esta pessoa é Jesus, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai. Vamos dizer juntos? Eu penso que estas palavras, antes de nós lermos, estas palavras de Jesus talvez fossem a oração mais difícil do Senhor Jesus. Eu não tenho dúvida que foi, porque de acordo com o texto, o seu suor se transformou em gotas de sangue e biologicamente isso é possível, porque o nosso corpo, a nossa anatomia, todo o nosso sistema, quando está em profundo expressão de dor, pode começar a transpirar. É frequente, se estiver nervoso, começar a transpirar. E o nervoso e a profunda tristeza, ela faz-me suar, e a maioria das pessoas poderão testificar isso, mas o sofrimento do meu Jesus foi tanto que a Bíblia diz que o seu suor começou a transpirar sangue. E o Senhor Jesus dizia, vamos ler juntos as palavras dele, meu Pai, se é possível, os irmãos não querem ler comigo? Não conseguem ler, para não? Então tirem a luz agora, assim, haja o acende e apaga, o pisca-pisca. É só aquela, não é? Vá. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo, vamos ler juntos agora? Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Amém? Pode dar um aplauso a Jesus? Só entende estas palavras quem entende o propósito, a vida, a missão e também o próprio Senhor Jesus em termos de Deus, em termos de humano, entender a natureza do próprio Jesus. Porque muitas vezes nós não entendemos Jesus como aquele que era humano, 100% humano. E ele como humano, embora nunca deixando de ser quem foi, ele estava no Getsemane no momento em que ele ia tomar o cálice
E este cálice é simbólico, não era algo físico, em que a iniquidade da humanidade ia estar sobre ele. É como que ele tivesse a beber um cálice com todas as doenças da humanidade, é como se ele estivesse a tomar um cálice com todo o pecado da humanidade, com toda a maldade do mundo, desde o Adão até ao último homem que há de viver, ou a última geração que há de estar sobre a terra. Toda aquela dor de pecado, de sofrimento, de doença, de traição, de maldade, foi realmente aquele momento em que Jesus, ao orar, dizia: meu Pai, se é possível, escolhe outro. Mas não se faça a minha vontade, mas a tua. E aqui se encontra-se o grande tema desta manhã, que é vivermos o cristianismo, que a coisa mais difícil de todos nós é deixar de viver na nossa vontade para viver na vontade de Deus. É deixarmos de viver como nós queremos para viver como Deus quer. É deixarmos de fazer aquilo que nos apetece, nos dá prazer, nos dá lucro, para viver conforme Jesus viveria no nosso lugar. Isto é o mais difícil para o homem, para a mulher, para a criança. Contraria o seu filho por um princípio certo e vai vê-lo amuado. Nós, como cristãos, a viver nesta terra subjulgando a nossa própria vontade. Note bem, não é propriamente eu viver debaixo de opressão, debaixo de um jugo. Ser obrigado a viver como alguém quer, como um pai subjuga o seu filho, como um patrão subjuga o seu funcionário, como no tempo em que havia escravidão, o escravo era obrigado a viver não na sua vontade, mas na vontade de quem o subjulgava, de quem era o seu próprio dono. Eu tenho um cão em casa, chama-se Max, é um cão burro, não é muito inteligente, porque ele, ao sair do portão da casa, ele não sabe voltar para casa. Mas há um caminho que ele aprendeu, aos da GNR. E lá telefona à senhora da GNR, para a minha mulher: está aqui o Max. Porque ele é tão burro que não sabe voltar para casa. Ele tem que ir na coleira para ir fazer as necessidades fora da moradia. Então, este cão, quando eu ralho com ele, ou digo assim: Max, vai embora. Eu não preciso dizer muito que ele vai, mas às vezes, se tiver visitas, ele é desobediente. Eu digo: Max, sai. E ele agacha-se. Ou seja, não quer sair, não quer obedecer, mas agacha-se. E eu vou lá com o pezinho, às vezes até me apetece dar um biqueiro, eu vou lá com o pezinho e empurro, porque ele não quer sair da casa, ou saiu do portão e não quer entrar em casa. Chama-se subjulgar. E nós, irmãos, não fomos chamados por Deus para um cristianismo debaixo de subjulgação. Eu não fui chamado para vos subjulgar. Eu não fui chamado para obrigar-vos a viver como eu acho que vocês devem viver. E o grande erro da religião, o grande erro do fanatismo religioso, é querer obrigar os outros a viver como eu acho que está certo. E que muitas vezes não vivo, que é o chamado farisaísmo. Põem carga sobre os outros sem eles próprios a viverem. E nós, como igreja, como cristãos, o caminho de Deus para a nossa vida tem a ver com nós não querermos viver fora da nossa vontade. Nós queremos viver dentro da nossa vontade. Em mim ninguém manda, eu vivo como eu quero, eu dou oferta ao Senhor se eu quiser e permite-me dizer: tens toda a razão, só não és cristão. Tu tens total razão. Só não és cristão. Doa quem doer. Ser cristão tem a ver com deixar de viver a nossa vontade para viver na vontade daquele que nos criou. Porque o próprio Jesus nos deu esse exemplo. Quando nós olhamos textos sagrados, como Jesus disse, não é? Eu não vim, eu tenho aqui o texto para vos ler. Eu não vim para fazer a minha, disse Jesus, a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Está escrito em João 6,38. Eu não vim para fazer, porque Jesus declarou isso mesmo. Eu desci do céu, falando ele como Deus, amém? Porque ele representa a terceira pessoa da Trindade.
ou melhor, a segunda pessoa, peço desculpa, é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Os três em um. Amém? É uma triunidade perfeita que ninguém sabe explicar, e também não é agora o tema. Diz que eu, Jesus, naquele tempo, há 2000 anos, desci do céu não para fazer o quê? A minha vontade. Sabe porquê? Porque Jesus estava na posição humana. Ele estava como homem. Ele não estava a viver uma posição teatral. Jesus não estava a fazer teatro de homem ou de ser humano. Jesus era homem. Amém? 100% homem. Com a necessidade de um homem. E também tinha vontades de homem, de ser humano. E ele disse, eu não desci do céu, eu não me esvaziei da minha posição para viver como a minha carne deseja. Como aquilo que me é mais agradável. Eu desci para fazer a vontade daquele que me enviou. Amados, doa a quem doer. Viver contrariando a nossa vontade é o mais difícil. Não há caminho mais difícil. É mais fácil, permita-me dizer-lhe, fazer um sacrifício, fazer uma oferta especial, dar a nossa fortuna em benefício daquilo que achamos mais conveniente. É muito fácil, em momentos de pancada emocional, tomar decisões bonitas do que viver 80, 70, 50, 40 anos da nossa vida, 10 ou 20, até morrermos, a viver debaixo da vontade de Deus. Porque deixa de ser o que tu queres para ser aquilo que Ele quer. Amém? E isso é o mais difícil na nossa vida. As escolhas vão ser alteradas, os nossos projetos vão ser alterados, as nossas mudanças de emprego vão ser alteradas, porque há uma pergunta que nós fazemos ao Senhor. Pai, o que tu farias no meu lugar? Qual é a tua vontade neste capítulo? O que é que eu devo, como devo de agir, como devo viver, como devo tomar as decisões certas da minha vida, como eu vou fazer em relação a este trabalho, a esta subjugação de trabalho, porque nós estamos a viver uma época em que as pessoas não têm tempo para Deus. Têm tempo para a internet, têm tempo para as redes sociais, têm tempo para almoços e jantares uns com os outros, têm tempo para ir para a praia, têm tempo para tudo, mas para viver de acordo com aquilo que Deus quer, não têm tempo. Em Mateus 10, que eu gostava que nós abríssemos, em verso 36 a verso 39, mostra que nosso amor a Jesus deve ser sem limites. A nossa obediência, ela só existe por causa de um sentimento chamado amor. Não é possível largar a nossa vontade, subjulgar-me, porque quem subjulga não é o pastor, repito, não é mais ninguém a não ser tu. Nem Deus te obriga. Vamos ler? E assim os inimigos do homem serão seus familiares. Parece que não tem nada a ver, não parece? Mas prepare-se, porque a sua família não o pode subjugar a viver fora da vontade de Deus. Não pode, diga para quem está ao seu lado, família não pode subjugar a minha vida contra a vontade de Deus. Pode dizer, pai, mãe, filho, irmão, enteado, amigo, vizinho, companheiro, seja lá o melhor que for, Deus tem que estar em primeiro lugar na tua casa, no teu coração, acima da esposa, acima do marido, acima de qualquer pessoa. Doa a quem doer. Verso 37. Quem ama o pai ou a mãe, mais do que a mim, dizia Jesus, não é digno de mim. É ou não é pôr aqui uma situação difícil na nossa casa? Uma vez perdi um jovem por causa deste texto. Se calhar hoje vou perder mais alguém. Ou quem sabe vou ganhar. Mas uma coisa eu sei. Com Deus vou ficar bem. Porque só estou a ensinar o que Ele quer que eu ensine. Meu amado, quem ama, diga comigo quem ama. Mais do que pai, mãe, ou seja lá quem for, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, diz o texto, não é digno de mim. Continuemos. E quem não toma, diga comigo, quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. 39.
Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de quem? Por amor de mim, Jesus, achá-la-á. O que é que nos ensina estes princípios? Que nada pode estar acima de Jesus, nem da sua vontade, nem da sua palavra. Porque quando falamos do nome Jesus, estamos a falar o dono da palavra. Porque ele era o princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus e o verbo habitou entre nós. Veio para o que era seu e os próprios seus não o aceitaram. Mas a todos quantos o receberem, a quem? O verbo, Jesus, a palavra, dá-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. Eu não sou filho por causa da minha oferta, eu não sou filho por causa da vinda à igreja só, de vez em quando. Eu sou filho porque eu vivo debaixo do plano dele. Amém? A Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Amém? Queridos, nesta manhã nós temos que entender que o nosso amor para com Jesus é um amor sem limites. Não pode haver limitações. Nada na minha vida pode estar acima de Deus. Eu ando ali com a minha casa em Sarrabulho e estava a dizer com um irmão que estava lá comigo, até posso dizer, era ali o Paulo, estava-me lá a ajudar. Eu disse ao Paulinho, o senhor em primeiro, não é? Portanto, porquê? Porque a nossa vida não há trabalho, não há patrão, não há mulher, não há marido, não há filho, não há ninguém que possa estar a intervir entre nós e o nosso Deus. Deus tem que estar em primeiro. Não é em vão que o Senhor disse que devemos amar a Deus acima de todas as coisas. E mais, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. E o mais chato a seguir. E o próximo, como a nós mesmos. Aí dói. Só que deixe-me dar uma notícia. Quem não ama o próximo também não ama Deus. Porque no momento em que Deus é amado desta maneira, nada nos é difícil de amar. Só ama o próximo como se ama a si próprio, aquele que Deus está de uma forma ativa, efetiva no seu coração. Porque o amor de Deus, quando banha a nossa vida, não há limites para amar. Aqui o texto vamos agora a Lucas 9:23, um pouco semelhante a este, mas ainda neste gostava de realçar, volto ao anterior, peço desculpa, gostava de facto de realçar que nós não podemos de maneira nenhuma abdicar de compreender, não é? Que os nossos inimigos são aqueles que farão com que a vontade de Deus não sejam realizados. E os nossos inimigos podem ser, muitas vezes, a nossa própria casa. Os nossos inimigos podem ser os nossos melhores amigos. Porque o teu maior inimigo não é aquele que te prejudica financeiramente. O teu maior inimigo não é aquele que tu não gostas tanto. O teu maior inimigo não é aquele que te quer matar fisicamente. O teu maior inimigo é aquele que te afasta de viver uma vida santa com Deus. É aquele que rouba da tua vida a tua fidelidade e a tua paixão. É aquele que te faz fazer com que muitas vezes a tua comunidade enfraqueça por causa da tua murmuração. É aquele que destrói a casa do Senhor. É aquele que não ama o próximo de maneira que o convida a receber a salvação. É aquele que destrói, que te usa para destruir A e B espiritualmente. O teu maior inimigo é aquele que rouba a tua fidelidade, a tua santidade, a tua fidelidade ao Senhor. É aquele que te põe mal contra o teu próximo. É aquele que destrói a unidade da igreja. É aquele que motiva-te a fazer o que é errado. Esse é o teu maior inimigo. Porque não há nada mais importante nesta vida, meu amado irmão, que é um dia chegarmos diante do Senhor e o Senhor dizer, bom e fiel servo. Aleluia, glória a Deus. Não há coisa mais linda para mim, pastor, é eu chegar ao pé do meu Senhor, quando Ele me chamar, que se for hoje eu não me chatei nada, se for daqui a 50 anos também não. Ele dizer-me, meu filho, realmente não foste famoso no mundo, realmente não tiveste uma igreja muito grande, mas foste fiel àquilo que eu te mandei fazer. Aleluia!
Amém. Isso é a coisa melhor que a igreja, que tu podes ter. Podes ser um irmão na igreja que nunca pregaste, nunca subiste ao altar, nunca serviste, mas foste fiel e fizeste o que Deus te mandou. Amados, o mundo olha para nós e em nós vê ou Deus ou outra coisa. Não é em vão, e ontem dizia que nós temos que entender que muita gente que fala de Deus não tem Deus. Paulo disse, provai os espíritos para ver se são do Senhor. Em que espírito tu vens? Em que atitude é a tua de santidade, ou farisaísmo, ou até de santidade? Deixa-me dizer, o homem mais santo é aquele que ama mais. A pessoa mais santa é aquela que perdoa mais. A pessoa mais santa é aquela que compreende o erro do seu irmão, não para o punir, mas para o resgatar para Jesus, para lhe mostrar o caminho que nos leva ao Senhor. A igreja não é um lugar de punição, a igreja é um lugar de restauração. Jesus disse, quando agora sim vamos lá para o 9:23 de Lucas, em que Jesus nos diz para nos negarmos a nós mesmos. E dizia a todos, a quem? A quem? Desculpem lá. Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E tome cada dia a sua cruz e siga-me. Este é um projeto de vida diário. Não é salvos há 15 ou 20 ou 30 anos e aquilo que me aconteceu há 30 anos, que Jesus curou o cancro, curou-me os olhos, curou-me lá o que fosse, serve para o resto da minha vida. Não, a unção de passado não serve para o presente. O presente só chega a unção quando eu a busco com todo o meu coração. Quando eu quero a unção. Para que é que a gente quer unção, Santo Deus? Para que é que eu quero uma igreja aos berros a parecer que Deus está aqui? Quando saem da casa do Senhor murmuram, criticam, mentem, roubam, enganam. Para que é que eu quero uma igreja cheia de reteté? Quando lá fora se murmura contra o Senhor, se destrói igrejas, divide-se igrejas. Essa é a unção de Deus. Eu vou-te dizer para que serve a unção. A unção serve para uma coisa muito simples. A unção de Deus serve para tu teres a santidade do Senhor, para viveres como Deus quer, mas a unção serve acima de tudo para ajudar o ímpio, aquele que te rodeia a vir a Jesus, para teres a palavra certa no momento certo, para o ímpio, para o homem pecador, para o irmão em pecado, para teres a sabedoria de Deus para libertar a opressão, porque a unção liberta o jugo, a unção liberta o jugo, amém? A unção não divide, a unção não cria murmuração, a unção não mete irmãos uns contra os outros, a unção não busca o seu interesse. Porquê? Porque há um princípio de Deus na vida da igreja, é o amor. E ninguém sabe o que é amar, porque amar é sofrer, diz Coríntios 13. Amar é sofredor, o amor é sofredor. Isto não é só para os casais, isto é para Jesus. Eu amo Jesus, por isso eu sofro por Ele. Eu amo Jesus, por isso o sigo. Eu amo Jesus, por isso eu caminho com Ele. Igreja, negarmos a nós mesmos é aniquilarmos a nossa vontade, nossos interesses por amor a Cristo. É algo que Jesus observa e retribui 100 vezes mais. Vamos abrir Marcos 10:30. Marcos 10:30. Marcos 10:30. É tão bonito. A gente podia pegar num texto e até ler, porque temos a Bíblia e está cheia destes princípios. E nós temos que entender, irmãos, aquilo que Deus quer para cada um de nós. Eu acredito num grande avivamento dos últimos dias. Mas pode ser os últimos dias da minha vida ou da tua. Pode ser os últimos dias antes de Jesus vir buscar a sua noiva. Pode ser muitos últimos dias, porque os últimos dias é quando eu termino. Eu acredito que ainda hei de ver algo grandioso. Já vi muita coisa grandiosa do meu Senhor, mas eu ainda acredito que este conselho vai se converter a Jesus, para a honra e glória dele. Assim, não é isto, meu querido, é o 30, Marcos 10:30, eu tenho aqui. Diz assim Jesus... Podemos o 29 até,
Marcos 10, 29. Eu disse Marcos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, irmãos e irmãs e mães e filhos, e campos com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Tudo o que fazemos por causa do nosso Deus, seja o que for, tem retorno. Amém? E se alguém perde negócio, irmãos, eu já perdi negócio, já perdi dinheiro e já fiquei silenciado por causa de Jesus. Fiquei quieto. Irmãos, ouça, eu ontem estava a dizer a alguém que até parece que não veio. Deus tem prosperado a minha vida a todos os níveis. E isso não acontece porque sou bonito ou inteligente ou esperto. Porque há duas prosperidades nesta vida. É a prosperidade das tuas mãos, simplesmente da tua capacidade. Não buscaste a Deus para possuir aquilo que tu tens. E há a prosperidade que Deus te dá. Essa é diferente. E nós, igreja, quando o Senhor diz, em verdade vos digo, que não há ninguém. Olha o que diz o verso 29. Não há ninguém que tenha deixado, isto é, tenha abdicado, tenha anulado, tenha retirado da sua vida. Não há ninguém que tenha perdido por causa de Cristo que não receba 100 vezes mais. É uma promessa nesta vida, não é na outra, é nesta. E depois a vida eterna. Irmãos, não há ninguém nesta terra que nos abençoe tanto por sermos fiéis, por vivermos debaixo da sua vontade, por caminharmos de acordo com o princípio dele, por investirmos no seu reino, seja tempo, seja dinheiro, seja talentos, seja o que for. Não há ninguém que retribua mais, que seja mais generoso em nossa vida que o Senhor. Podia-te sair o Euromilhões, irmão, quem dera que alguém ganhasse o Euromilhões. Podia ser que a sua vida melhorasse, mas não acredito. Não acredito, porque o dinheiro não torna as pessoas melhores. Antes, pelo contrário. Também a miséria não torna as pessoas melhores. Há um grande engano quando se pensa que a pessoa, por ser rica, é uma pessoa melhor. Não é. Porque o caráter de uma pessoa não vai ser alterado pela pobreza ou pela riqueza. O que se altera é o estado da pessoa. A pessoa rica fica orgulhosa, rancorosa, fica vingativa, fica poderosa, e a pessoa miserável, que sem dinheiro, fica subjulgada. Não é melhor que a outra. Tem a atitude diferente porque os seus recursos são diferentes. Alguém concorda comigo? Quem é mau pobre e é mau rico. Quem é mentiroso rico como pobre. Quem é infiel e desleal, tanto é desleal rico como pobre. Mas quem é leal ao Senhor, quem é fiel com Deus, quem é fiel aos princípios dele, ele o recompensa. Não sou pregador da prosperidade, não sou. Porque entendo que prosperidade não é ter um Ferrari. Prosperidade é ter mais do que eu preciso. Eu tenho muito em abundância. Mas tenho. Pode dizer que tenho e sempre tive. Porquê? Porque o Senhor sempre me abençoou. Eu nunca me senti pobre, nem nunca me senti milionário. Porque o que eu tenho, sinto que não me pertence. É dele. Humanamente é do Estado, mas é dele. Amém? Se alguém diz... Há o texto de Mateus, que nós lemos há pouquinho, de Mateus 10, ele fala sobre... Se alguém quer vir após mim, lembram-se? Antes de nós percebermos o nexo a si mesmo a cada dia, há que vir a ele. E o problema é que muitos ainda não vieram a Jesus. Se alguém quer vir após mim. Há que entender que vir a Jesus é unir-se a Ele. Vir a Jesus é tomar a causa dele.
Vir a Jesus é estar com Ele. Vir a Jesus é Ele também estar aqui em nós, a comandar o nosso coração. E muitas vezes nós, irmãos, não queremos, não viemos ainda a Jesus. Porquê? Porque a nossa vida, os nossos frutos, realçam o contrário. A Bíblia diz, pelos frutos conhecemos cada um. E o fruto de infidelidade, ou seja, irmãos, se há igreja que não gosta de falar de dinheiro é esta. Mas se há coisa que a gente observa, quer queira, quer não, é a forma como tu lidas com a tua carteira. Como é que Deus está na tua carteira? Porque na tua agenda já sabemos que é quando tu podes. Devia ser ao contrário. Primeiro Deus e depois tu. Falta-me o Danilo para dar amém, mas se ele estiver online, dá um amém, Danilo. Aí para mim. Amém? Na agenda já percebemos que na maioria, porque faltam a tantas coisas importantes, vê-se que Deus não é o primeiro. Na carteira, como será? E nos sentimentos? Os teus sentimentos, quem é que comanda? Como é que tu lidas com o outro, com aquele que errou contigo? Ou que tu pensas, porque às vezes a gente pensa que a pessoa errou e não errou. É a maneira como tu vês. Porque nós, com a medida com que julgamos, diz a Bíblia, devemos ser julgados. A forma como medimos, seremos medidos. Mas como é que estão os teus sentimentos? Como Jesus diz, como o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Filipenses, de sorte que haja em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Como estão os teus sentimentos? Como tu contrarias os teus sentimentos? É necessário vir a Jesus. Se alguém vem a Jesus, torna-se um com Ele. Eu dizia ontem, e como isto vem enquadrado no mesmo sentimento, que às vezes encontramos pessoas que não vestem a camisola da sua comunidade. Nós e Ciro não somos melhores que qualquer outra igreja. Somos iguais. Podemos ter um líder que pregue de uma maneira, outro líder que veja de outra, mas somos seres humanos cheios de falhas. Tu não podes olhar para mim e querer ver perfeição, porque Deus queira que vejas. E eu tenho que viver para ser perfeito, porque a Bíblia diz que eu devo chegar a varão perfeito. Mas quando tu vires uma falha em mim, lembra-te que eu sou um homem e não te esqueças das tuas falhas. E diz assim, o pastor está no dia errado, está no dia mau. Olha, coitado, também erra, também falha. Ou não? O pastor não falha? Ah, pois, eu sei que esta pregação muitos pastores não falam. Porquê? Porque todos nós erramos. Todos nós temos telhados de vidro. Para que acusar o outro? Para que atacar o outro? Para que mandar pedras? Para que exigir do outro? Ai, aquele subiu ao altar, está em pecado. E o teu? E o teu? Ai, o pastor, já viste quem é que o pastor meteu a servir? Nem é batizado ainda. Olha, e tu que és batizado que fazes pior que aquele que já está a servir que não é? Ai, o que... Olha. Oh, irmão, ouça. Há que vir a Jesus. E quem vem a Jesus começa a cantar como Ele canta, a pensar como Ele pensa, a falar como Ele fala, a sentir como Ele sente, a viver como Ele vive. Amém. Pode aplaudir Jesus. Mas se tu não vens a Jesus, tu não vês como Jesus. O Senhor Jesus ensinou coisas simples. Se os teus olhos foram bons. Amém. Que olhos tens tu? Quando tu olhas para o teu próximo, o que vês nele? Olhas com o objetivo de encontrar defeitos? Ou olhas com o objetivo de colaborar com ele para que ele seja mais santo? Amém? Devia de haver liberdade. Não é em vão que o apóstolo Paulo disse à igreja para confessar as vossas misérias uns aos outros para que sareis. Sabe porquê? A Igreja Católica Apostólica Romana pegou nesse texto e fez o confessionário. Não concordo com ele, porque ele absolve pessoas, absolve pecados. Diz-me 10 Ave Marias e estás perdoado. E é tudo mentira, isso não existe. Porque não há perdão de pecados por sacrifícios ou rezas. Há perdão de pecados quando há arrependimento genuíno. E o arrependimento envolve mudança.
Mudança de ação, mudança de prática. A pessoa vai lutar para não voltar a cair. Mas se cair, a pessoa vai se arrepender, porque ela caiu contra a sua vontade. O pecado, como eu digo há muitos anos, não pode ser uma prática, mas um acidente. E quando eu venho a Jesus, eu me uno a Ele para viver no propósito dEle. Porque Ele disse, quem me quer seguir, negue-se a si mesmo a cada dia, tome a sua cruz e siga-me. Temos que viver negando a nossa vontade. Aquelas vontades sexuais erradas, as vontades de não vir à casa do Senhor no dia que estamos cansados, a vontade... Irmãos, nós temos que dizer não ao nosso patrão. Eu entendo, às vezes há quem trabalhe por turnos, mas ora ao Senhor. Isto é para todos. É para todos os que trabalham por turnos. Durante muitos anos a gente disse aqui na igreja, amados, vamos orar por empregos que possamos honrar Deus com a nossa vida. Há dias a Miri aceitou desistir de um patrão porque queria que ela trabalhasse ao domingo. Ela disse não para o patrão. Ainda tem esse princípio guardado no coração dela. Logo de seguida arranjou um emprego maravilhoso. De segunda à sexta. Onde é que está a Miri que não a vejo? É verdade ou não é, Miri? Irmão, luta para que o Espírito de Deus te conduza a um patrão, a alguém que te dê condições da tua vida ser para honrar o Senhor. Alguma coisa, irmão, vale mais ganhar o ordenado mínimo, mas poder honrar Deus, poder estar com a tua esposa, poder orar com a tua família, poder falar com alguém para o ganhar para Jesus, poder orar por... irmão, porque quando uma pessoa trabalha noite e dia, não tem disposição para o Senhor, muito menos para aturar a gente. Igreja, nós não fomos chamados para encher os bolsos de dinheiro, fomos chamados para honrar o Senhor. Igreja, fomos chamados para o servir, para o amar e, se necessário, morrer por Ele. Amém? Paulo disse sobre se negar. Filipenses 3, vamos abrir 7 e 8. Filipenses 3, 7 e 8. Mas o que para mim era ganho, reputei por perda por causa de Cristo. 8. E na verdade tenho também por perda. O quê? O que é que ele, para ele é tudo perda? Todas as coisas. Diga comigo. Todas as coisas. Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Agora veja. Pelo que sofri a perda do quê? De todas estas coisas. E as considero como escória para que possa ganhar Cristo. Amados, a vida do cristianismo é uma vida de vitória, mas é uma vida de negação de si próprio. Eu vivo para negar a minha vontade. Tu não vives para viver debaixo da tua vontade. Eu vou-te dizer, tu podes viver em muito momento a tua própria vontade, mas se descobres que a tua vontade é contra a vontade de Deus, tu dizes não. Obrigado, minha esposa. Obrigado, Pacheco. Obrigado, não sei quem. Amém. Eu vou terminar, meus amados. Mas acho que esta mensagem ainda não terminou. Glória a Jesus. Busca ao Senhor nesta manhã. O Senhor Jesus disse, se alguém me serve, siga-me. João 12, 26. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, meu Pai o honrará. Voluntários. Temos 51 voluntários inscritos. Escutem. Não sou eu que vos vou recompensar. Não sou eu que vou vos bater palmadinhas nas costas. Muito menos vos vou bajular, que eu não sou nada desse estilo. Mas uma coisa sei. Olha o que Jesus disse. Se alguém me serve, siga-me. Tens que seguir Jesus. Se o queres servir, tens que o seguir com amor, com paixão, com dedicação, com fidelidade. E se necessário for,
entre uma escolha de perda do teu lado para ganho com Cristo, tu perdes do teu lado. Mas ouve, e onde eu estiver, ali estará também meu servo. Deus promete que nunca serás abandonado. Deus promete que aonde Ele está, tu vais estar. O mundo pode não estar. As pessoas, os teus amigos, o teu filho, o teu pai, a tua mãe, pode nunca vir a estar onde Ele está. Porque tu estás, mas Ele não está. Mas uma coisa Deus promete: aonde eu estiver, ali estará também meu servo. Deus não quer servos para os fazer escravos. Deus quer servos para fazerem parte da intimidade dEle. Amém. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Como tu serves Jesus? Tu serves Jesus servindo o próximo. Jesus disse: se deste um copo de água a um dos meus pequeninos, a mim me deste. Se visitaste um dos meus pequeninos no hospital, ali a mim me visitaste. Igreja, vamos acordar para esta vida. O século XXI não é o século da igreja morrer, não é o século da fé desaparecer, não é o século de virarmos a crentes modernos, porque não há modernidade para a santidade. Santidade é uma vida sem pecado. É uma vida a lutar continuamente para viver conforme Deus quer. E a mudança deste paradigma das igrejas modernas, em que parece que queremos receber tudo o que é errado. Irmãos, nós temos que receber toda a gente. Mas a palavra não pode mudar. E não é porque um é reteté, o outro não é, que estamos melhor. E não é porque ali num lado faz de uma maneira, no outro faz de outra. Irmão, o que Deus está mais importado, porque toda a lei se resume numa só palavra: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Isso é o princípio do mandamento do Senhor Jesus. Eu peço, igreja, que fiquemos de pé. Fechemos os nossos olhos e que peçamos perdão por viver tão dentro da nossa vontade, por estarmos a viver tão colados àquilo que é o nosso desejo, àquilo que é o que eu quero e não aquilo que Deus quer. Eu não sei se alguém nesta manhã quer entregar o seu coração a Jesus. É um convite difícil. Colocar a sua vida para viver conforme Ele quer e não como tu queres. Mas talvez hoje, se tu sentes que não tens vivido... Irmão, todos nós falhamos, eu disse no início. Mas talvez tu tenhas que hoje fazer uma reentrega da tua vida a Jesus. E hoje vou fazer diferente. Eu não te vou mandar levantar o braço. Eu não te vou mandar vir à frente. Eu vou-te mandar ajoelhar-te onde estás e te prostrares diante de Jesus. Se tu hoje queres fazer um pacto com Deus, eu sei que vais falhar, como eu ainda vou falhar. Mas se tu queres fazer um pacto com Jesus, de viver conforme nós podemos escutar, viver para fazer a vontade de Deus, colocando Deus em primeiro, não o trabalho, colocando Deus em primeiro, não a família, colocando Deus em primeiro, não as condições financeiras, quando pôr Deus em primeiro, independentemente de qualquer circunstância, dobra os teus joelhos onde tu estás e começa a orar ao Senhor. Se não consegues dobrar os joelhos, assenta-te. Podes sentar na tua cadeira. Eu quero orar, todos de olhos fechados, e vamos fazer um tempo de consagração. Aleluia. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu vou dar tempo. Eu vou dar tempo para quem quiser se ajoelhar diante do altar. Aí onde tu estás, na tua cadeira. Ou deitado, ou sentado, ou de joelhos. E fala com o Pai nesta manhã. Pai, em nome de Jesus.